Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse vídeo é uma série de perguntas e respostas que eu vou fazer. Essa primeira, eu vou responder uma pergunta, foi a última pergunta que eu recebi no curso de PWA. Nesse vídeo, particularmente, tem uma pergunta, pelo que eu entendi, né, como o PWA se situa com o PHP, por exemplo. A pergunta é, todas as páginas são em HTML ou posso fazer em PHP? Primeiramente, a resposta é sim. Você pode fazer em PHP, mas você não vai rodar uma PWA somente com PHP. Você pode ter uma aplicação PHP que gera um HTML que é uma PWA, tranquilamente, ok? Mas você não pode ter uma PWA rodando no servidor, porque toda a mágica do PWA está no usuário, ok? E a segunda questão é, se for HTML, como fica a questão da segurança? Um dos requisitos da PWA, para uma PWA ser uma PWA, ela precisa ser servida em HTTPS. Para você instalar um Service Worker, você precisa de uma conexão HTTPS, uma conexão segura. Então vai rodar um protocolo de segurança, uma camada de segurança a mais em sua aplicação. Fora disso, né, fora do HTTPS, tem outras ações que você precisa fazer, né? É igual uma aplicação normal. Então, se você tem regras de segurança para aplicações PHP, você continua implementando normalmente. Você tem regras de segurança para JavaScript e você continua implementando essas regras de segurança para JavaScript normalmente. Então, para a gente ter mais um pouco de background sobre essa resposta, então eu fiz alguns gráficos aí. Então, primeiramente, a gente precisa entender, né? O HTML ele está rodando no usuário e o PHP ele roda no servidor. Então, são layers diferentes. E todas as APIs que são criadas para as PWAs, elas ficam situadas no navegador do usuário. Então, acesso à câmera, controle aos contatos do usuário, controle ao envio de notificações e essas N outras APIs, elas ficam no navegador. A gente aí precisa controlar essas ações. Todos os recursos, por exemplo, se você tem uma PWA, ela não vai ter acesso aos seus contatos sem uma confirmação do usuário. Se você vai enviar notificações de uma aplicação específica, você não vai conseguir se o usuário não permitir. Então, tem N ações. Então, no curso, a gente tem algumas ações que a gente implementa. Por exemplo, instalar a aplicação na home screen do meu aparelho, né, na tela principal do meu aparelho. Precisa ter um clique, precisa ter uma confirmação para você fazer essa instalação. Você não consegue em uma PWA, às obscuras ou por baixo dos panos, instalar uma PWA e deixar um ícone lá sem autorização do usuário. Então, essas questões de autorização de segurança, né, muitos recursos ainda não estão fechados porque tem brechas de segurança, então tem aí várias discussões como implementar esses recursos ou não. Tanto para Web APIs, como, por exemplo, novas tecnologias, por exemplo, Web Components. Web Components tem série de recursos que não estão ainda sendo totalmente implementados porque tem discussões sobre segurança. Você vai expor essa API, pode ser que o usuário X, com má intenção, possa fazer isso e assim, assim, assim. Então, tem pessoas, né, profissionais especializados em segurança que participam dessas discussões. Lembrando, né, a gente tem o PHP que vai rodar no servidor e a gente vai ter a PWA que vai rodar no browser do usuário. Mas quer dizer que por conta disso não vai ter comunicação entre eles? A resposta que eu posso dar é: você precisa mudar o seu mindset quando você cria uma aplicação em PHP agora. Porque antes você tinha essa comunicação linear, mandava a requisição e recebia um resultado. E agora você tem aí a opção do talvez. Talvez você vai mandar a requisição e talvez ela não chegue, porque o usuário vai estar offline. E outra questão, né, se você está conectado ou não, o usuário ele só recebe a requisição e envia a resposta. Quando ele envia a resposta, do outro lado, você não tem um controle se a conexão vai cair, se o sinal da sua operadora de celular é fraco. Então você não... você pode ter um controle, você colocar um timer lá para toda a requisição que você enviar e esperar a confirmação do usuário, né? Vai ter essa comunicação que você pode fazer essa validação, né? Expirar uma sessão ou algo do tipo. Então, por exemplo,
eu posso ter um portal de notícias e esse portal de notícias eu ter o botão lá de salvar e eu salvar aquela matéria. Então é aquela matéria, quando eu pressionar salvar, eu vou salvar todo aquele conteúdo daquela página em uma cache API. Tipo, por que isso? Né? Imagina se eu salvar todas as notícias. O usuário não quer salvar todas as notícias, ele só quer salvar aquela que lhe interessa. Então pode ser que você salve offline o app shell da sua aplicação, né? Toda a casca da sua aplicação. As requisições que vão puxar as notícias vão no back-end, puxa aquelas informações. Você pode ter uma estratégia de cache para exibir antes de ir no servidor as notícias que o usuário viu anteriormente, mas só a listagem, com thumbnail e imagem, as 10 primeiras, por exemplo. É uma estratégia que você pode adotar. E depois você faz uma segunda requisição no servidor e atualiza aquela lista. Mas aí, né, vai depender de como você tem a sua aplicação, qual é a finalidade dela, se é um portal de notícias, se é uma listagem de lojas que não muda com frequência, se é algo que você pode salvar ou não para ler no futuro ou não. Mas aí, essa questão do Service Worker, ela muda bastante coisa, porque você pode definir regras específicas, estratégias específicas para situações específicas. Então, você não vai rodar um PHP, né? Você não vai rodar um Service Worker no PHP, né? Que ele está rodando no servidor, é outra camada. Mas você pode definir estratégias de cache no servidor que vão interferenciar no seu Service Worker e na sua aplicação web. Ou você pode mudar a estratégia. Se a conexão do usuário for lenta, envie uma imagem em baixa resolução, por exemplo. E isso você tem um controle, né? Tem essa integração. Você, né, como um desenvolvedor, é que vai definir como é que você vai interagir com todos esses novos recursos. Mas todos os exercícios estão em HTML, porque a gente trabalha na camada do usuário, na camada do navegador. Se você quiser saber mais, por exemplo, né, se você trabalha com PHP e WordPress, tem plugins específicos que vão automatizar N situações. Você pode automatizar a criação do seu manifest JSON, como também tem recursos que, por exemplo, adicionar um comentário no post. Se você tiver uma PWA, alguns plugins vão reconhecer que você vai estar offline. Se você estiver offline, ele vai salvar no cache do seu browser aquele comentário, e quando o usuário estiver online novamente, ele vai submeter aquela requisição. Como também no servidor, no lado do servidor, você pode fazer o trigger de mensagens e notificações, como por exemplo, o usuário tem um novo comentário. Você pode fazer o trigger de uma notificação para o usuário. Então tem N serviços aí que você consegue fazer esse trigger de notificações para o usuário, ok? Então essa, né, é a parte aí da integração do PHP com HTML e PWA. Todos os recursos estão no browser, mas você pode utilizar o PHP para automatizar essas ações ou definir estratégias específicas. Depende de como sua estrutura e sua aplicação esteja organizada. Mas, lembrando, PWA, browser e usuário, PHP pode ser um complemento dessas novas APIs que você tem aí. Então, questões de segurança. Questão de segurança é o que você faz desde o início da web, com uma condição extra, que é você precisa ter HTTPS para instalar um Service Worker, certo? Mas depois disso, todos os cuidados são cuidados que você tem em aplicações que você fez até hoje com PHP, JavaScript, em qualquer outra linguagem de programação para web, tanto back-end quanto front-end, ok? Então, essa é a primeira pergunta que eu vou estar respondendo. Vou estar postando outras perguntas aí no futuro. E se você quiser também mais que eu responda a sua pergunta, deixe nos comentários que eu vou ter o prazer de responder.